Bom dia a todos, chegamos ao último dia da semana Paperless Innovation 2021. Para abrir os trabalhos de hoje, vamos receber Bruno Zampaglione, diretor da TCG Process. O tema da palestra será o impacto da pandemia do Covid-19 em empresas dependentes de papel. Os participantes podem deixar suas perguntas no chat ao lado, que elas serão respondidas no final da apresentação. Bom dia, Bruno, seja bem-vindo. Aliás, o tema da sua palestra, nós estávamos conversando agora há pouco aí em off, antes de entrar na sua palestra em si, a Covid-19 está atrapalhando mesmo as empresas dependentes de papel. Grande abraço para você, seja bem-vindo mais uma vez. Agora é com você. Bom dia, Prado. Pois é, rapaz, a questão agora virou o paperless, que era uma situação um pouco de opção, né? Um dia eu olho isso, agora, né? Agora não, desde o ano passado virou uma dependência, né? Todo mundo precisa seguir nesse caminho, porque não tem mais jeito. O home office veio para ficar, e se você tem processos ainda dependentes de papel, isso acaba sendo inviável em muitos casos, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso e como a gente consegue, de alguma forma ou de outra, tentar contornar essa situação. Obrigado mais uma vez ao pessoal da Information pelo evento, pela oportunidade de participar, e qualquer dúvida, qualquer necessidade, eu estou sempre à disposição. Bom, pessoal, bom dia. Hoje a ideia é conversar um pouquinho sobre o impacto, né, da pandemia nas empresas dependentes de papel, como que após um ano aí de pandemia a gente enxerga isso, conversando com os nossos clientes, como que a gente percebe que são os caminhos possíveis para tentar evitar esse impacto, reduzir esse impacto. Vamos conversar um pouquinho do que é o paperless, porque é sempre bom reviver alguns conceitos, e depois de quais são as tecnologias disponíveis no mundo aí para tentar resolver esse impasse e ter as empresas um pouco mais otimizadas. Como já falamos aí em vários eventos, em vários momentos, né, o paperless é um conceito que já vem muito antigo, né, algo que já vem sendo comentado há muito tempo, mas que aparentemente realmente nunca sai de moda, né? A gente passa ano, entra ano, e a gente volta e vê que ainda tem muito consumo de papel, que ainda tem muita árvore sendo destinada única e exclusivamente para o papel, né? Então, só alguns grandes números em relação a isso. 3% do lucro de uma empresa ainda é desperdiçado com papel, né? Então, isso é uma situação bem complicada, porque você ter um impacto financeiro diretamente ligado ao consumo de papel é algo que chama a atenção das companhias, né? Chama a atenção porque, enfim, em tempos de redução, qualquer percentual de lucro que pode ser revertido em investimento, revestido em outra coisa, pode ser ajudado. 50% do consumo do papel, ele é desnecessário. Nós acompanhamos ainda as empresas hoje e vemos que tem muita gente que imprime sem a necessidade, né? Poderia simplesmente encaminhar, de repente, um documento para uma pessoa, mas prefere imprimir e ir até a mesa daquela pessoa para mostrar aquele documento, né? Isso é algo muito agravante, né? E 40% das árvores plantadas ainda são destinadas à produção de papel. Então, ainda é um bom negócio aí para as empresas que vendem papel, né? Isso tudo. Tanto que 40% das árvores do mundo é muita árvore e ainda é utilizado nesse sentido, né? Nesse canal. Quando a gente olha isso no cenário atual, né, eu estive conversando com um cliente recente do setor bancário e ele me comentou que há anos, né, esse banco ele vinha tentando reduzir, né, em 20% o volume de impressão, né? Então, eles tinham campanhas internas no banco para reduzir o volume de impressão em pelo menos 20%, e nunca alcançaram essa meta, né? Eles nunca chegaram a essa meta. E com o advento do home office, da pandemia, né, cada um, né, você distribuía suas operações, você dificultou a impressão, né? Você não pode mandar uma impressora para casa de cada funcionário. Então, agora o volume de impressão tende a zero. Então, ele comenta, né, que do caos vem a luz, né? Porque do caos da pandemia veio o advento do home office, e do advento do home office eles conseguiram bater uma meta de reduzir o consumo de papel e superar essa meta de consumo de papel. Então, é algo que acabou sendo ajudado, porque eu acho que agora que a população percebeu, né, os funcionários perceberam que dá para viver sem esse papel, que os processos podem ser adaptados sem ter essa interdependência de papel, talvez, mesmo que com a superação da pandemia, com o retorno aos escritórios, isso se mantenha, né? Existe uma tendência disso se manter um pouco mais. Hoje, o foco vai ser um pouco mais
em como a pandemia afetou essas empresas, né? Então, como que você, seguindo por um caminho paperless, você consegue ajudar aí a conter essa pandemia, né? Você consegue contribuir para que essa onda aí pare de avançar no Brasil e no mundo, né? Então, só alguns motivos, né, para a gente adotar uma filosofia paperless. Primeiro, né, a aceleração dos processos de negócio, né? Então, quando o processo ele é digitalizado, né, quando ele é um processo digital, ele tende a ser mais eficiente, né? Só de você não ter a tramitação do documento físico, ele tende a ser muito mais eficiente. Você consegue ser mais rápido, né? Então, imagina que você tem um processo de aprovação e você tem 3, 4 passos de assinatura que são necessários. Você fazer isso de forma digital, você reduz o tempo, né? Você não precisa mandar o documento para um lado, malote para o outro, e isso otimiza o teu tempo de resposta e melhora a experiência do teu cliente lá na ponta, né? Hoje a gente, vou até falar um pouco disso lá na frente, mas a gente vê contas de banco sendo abertas em questão de minutos, cartões de crédito, propostas de cartão de crédito sendo aprovadas em questões de minutos, simplesmente porque você não tem a tramitação do papel. O papel pode até seguir, em alguns casos, em paralelo, mas todo o processo já segue digitalizado, né? Você tem os fluxos de trabalho mais eficientes, né? Você consegue disparar assinaturas para 4, 5 pessoas ao mesmo tempo, né? Você consegue paralelizar diversas etapas do seu processo, justamente porque aquela mídia digital ela pode ser distribuída e depois controlada de forma paralela. Você reduz suprimentos e armazenamento, né? Se você não tem mais que guardar aquela grande quantidade de papel, e se você não tem que imprimir tanto papel, você está, de fato, reduzindo o teu custo operacional. Você contribui com o meio ambiente, eu acho que essa deveria ser a razão principal, né? Então, realmente, você está contribuindo muito, reduzindo esse consumo desse papel. Você consegue melhorar a tua acuracidade, né? Você consegue processos auditáveis, então você tem mais assertividade, porque você percebe onde está o erro. Quando o documento trafega, você muitas vezes não vê o erro naquele processo ou acaba seguindo com aquele processo em erro, justamente porque não faz sentido regerar aquele documento, imprimir e repassar por todo o fluxo de processo. Outros motivos são a questão da segurança, né? Papel impresso não tem controle, então uma vez que alguém faz uma fotocópia de um papel, você perde totalmente o controle de acesso àquele documento, né? Por mais que você tente eliminar as cópias, você nunca consegue garantir que todas as cópias foram destruídas. Você tem uma expansão do teu escritório, né? Então, se você não tem independência de papel, a pessoa, o teu funcionário pode trabalhar em qualquer lugar. Então, você pode ter, por exemplo, um setor de RH totalmente distribuído e você ter uma plataforma, por exemplo, direcionando e fazendo o balanceamento das contratações. E se não tem papel indo para a casa do funcionário, você não importa onde aquele funcionário está. Então, você realmente elimina aí as barreiras físicas de um escritório, né? Você pode crescer de forma exponencial sem que teu custo com local físico, teu custo com infraestrutura cresça na mesma proporção. Você se torna mais ágil, né? Hoje vamos comentar muito sobre isso. Uma vez que você tem o processo digital, que você tem documento, você consegue, de fato, automatizar tarefas manuais, coisa que no papel não é possível, né? Então, se você tem um documento para ser formalizado no papel, não tem jeito, vai ter que ser um ser humano analisando aquele papel e olhando isso. Uma vez que esse papel ele virou digital, né, aí sim você pode ter robôs, você pode ter a inteligência cognitiva, você pode ter realmente a programação neurolinguística atuando em cima daquilo ali para executar a tarefa manual sem que um humano tenha que estar presente, e você aumenta a transparência, né? Uma vez que você está trabalhando com documento digital, você consegue ter e montar todo o rastreamento desse documento, desde da concepção até o armazenamento definitivo dele, né? Você consegue perceber quem fez o que e quando. E especificamente, né, para a questão da pandemia, uma vez que você não tem necessidade de papel, você reduz aí o contato físico, né? Então, é importante a gente perceber que não tem como você desinfetar o papel. Você não pode simplesmente passar álcool no papel, você vai destruir, você vai danificar aquele papel. Um papel, ele pode sim carregar o vírus. Então, quando você pega, né, você passou lá a mão na boca, no olho, pegou num papel, entregou aquele papel para outra pessoa, ali o vírus pode estar presente. Então, existe a possibilidade de infecção a partir da tramitação de papel. Então, esse é o primeiro grande impacto. Tira o papel, você já reduz aí essa necessidade. O distanciamento social, né? Então, para você entregar um papel para uma pessoa,
você precisa estar pelo menos um braço de distância, né? O que é menor do que a OMS, por exemplo, sugere como distanciamento. É óbvio que, levando ao extremo isso, eu posso jogar o papel para a pessoa ou largar numa mesa e a pessoa vem e pega, mas é claro que no dia a dia de um escritório ninguém faz isso. Nos primeiros dias você pode acabar fazendo isso, mas depois você entra no automático e uma hora você acaba esquecendo. Então você também contribui para isso. E o ambiente de trabalho, né? É óbvio que o ambiente de trabalho sem papel, ele é um ambiente mais eficiente. Você não tem focos de contágio, possibilidade de focos de contágio. Então, mesmo nas empresas que têm, né, a presença física como essencial, você precisa estar no escritório, você reduzir ali o uso de papel, você consegue ganhar espaço dentro do teu escritório, você consegue reduzir realmente o contato entre os trabalhadores e, obviamente, isso é melhor para os seus funcionários e também para o seu resultado financeiro. Então, além de todos os benefícios que a gente já conhece do paperless, né, que tange a meio ambiente e otimização de processo, você também estaria reduzindo aí a curva ou contribuindo na redução dessa curva de contaminação. Eu vou citar alguns exemplos de processos que podem ser realmente totalmente digitais, e isso ajudaria muito o processo de negócio e reduziria essa infecção pelo Covid-19. Tá, mas por onde começar, né? Eu acho que o primeiro grande passo é você selecionar o parceiro correto, né? Se a gente está falando de digitalizar, se a gente está falando de automatizar, se a gente está falando de modelar o seu processo de negócio para seguir o teu caminho numa filosofia paperless, o primeiro passo é você selecionar um parceiro correto, né? Existem vários parceiros no mercado, eu represento vou falar sobre um desses parceiros, mas existem muitos parceiros no mercado. O ideal é que você consiga selecionar o parceiro que possa, de fato, te ajudar nessa jornada, que ela é uma jornada realmente complicada, mas, no fundo, ela te traz benefícios, né? Então, só comentando um pouquinho sobre a TCG, né? A TCG Process é uma empresa de origem suíça. Nosso core business é o fornecimento de uma plataforma de automação, né? Uma plataforma que ajuda as empresas a digitalizar o documento físico ou não imprimir o documento eletrônico no início do processo de negócio e, a partir disso, automatizar tarefas manuais. Então, esse é o nosso core business, né? E nós, apesar de sermos uma empresa suíça e da plataforma ela ser desenvolvida na Suíça, nós temos aí hoje filiais nos principais países do mundo, utilizando exatamente a mesma plataforma. O mesmo build, a mesma versão, exatamente o mesmo produto. Por que isso é possível? Porque nós conseguimos criar, né, uma tecnologia que usa inteligência cognitiva e ela usa robôs de mineração e extração de informações que é capaz de aprender com o documento que é processado, independente do idioma, independente do processo de negócio, independente do produto, independente do departamento. Então, qualquer processo de negócio que tenha um ser humano interagindo com um documento pode ser automatizado com a plataforma da ProStar. Então, a inteligência vai aprender com isso. E por que essa capilaridade? Porque estamos presentes em tantos países, justamente porque a gente acredita que essa jornada, né, de paper, uma jornada de transformação digital como um todo, ela depende do relacionamento direto do proprietário da plataforma com o cliente, né? Então, ninguém melhor para te ajudar a implementar aquele processo de negócio do que quem desenvolveu a plataforma. Então, a TCG ela tem, a gente até chama, né, de mau hábito, a gente tem um mau hábito de ter presença física nos países que a gente quer ofertar o nosso produto. Você sempre vai conseguir falar com um suporte local, você sempre vai ter o faturamento na moeda local, enfim, você não vai ter que se preocupar com questões de idioma, fuso horário, nada disso. Então, é uma empresa aí que está numa franca expansão e a gente consegue dar um atendimento direto aos nossos clientes, né? Nossa visão, e como eu falei, nosso core business é o fornecimento de uma plataforma de automação. Então, nós usamos o nosso conhecimento, né, a nossa experiência, a dedicação para ofertar esse produto, né, de uma forma mais aberta, extensível e adaptável possível, né? Então, a gente entende que se eu estou pegando uma jornada fim a fim de transformação digital, se eu estou pegando um processo fim a fim, eliminando o papel, eu realmente tenho que ter um produto adaptável, flexível e escalável, né? Meu processo precisa ser muitas vezes melhor do que um processo que tem um padrão físico, né, que tem dependência de tramitação de papel. E é isso que a gente pensa todo dia, né? A gente acorda de manhã e pensa, como eu posso melhorar o meu produto para que cada vez menos pessoas precisem interagir com papel?
cada vez menos pessoas precisem tomar decisões manuais, né? Cada vez mais a gente consiga automatizar os processos de negócio e melhorar a experiência do nosso cliente. Então, isso é o nosso mantra, né? É o que a gente pensa todo dia. Falando um pouquinho da plataforma, então é uma plataforma DocProstar, ela é uma plataforma completa que ela vai desde a captura até a entrega daquele documento no armazenamento definitivo. Então, em diferentes processos de negócio, a gente consegue atuar do início, bem do iniciozinho do processo até o final. Obviamente, se vocês já tiverem um processo mapeado, você consegue pegar ali no meio do processo e automatizar só uma parte do processo, mas a plataforma como um todo tem a capacidade de fazer tudo. Né? Então, capturar, né, a ideia é coletar documento de qualquer formato, em qualquer canal de entrada. Então, para a gente não importa se é documento físico ou eletrônico, se ele está no e-mail ou no scanner, vou falar um pouco mais à frente sobre isso. Qualquer documento ele pode entrar na plataforma. Então, desde um fluxo de conta a pagar, até um cadastro de processo jurídico, passando aí por onboarding de clientes, contratação de recursos, todos os processos, independente do formato, podem entrar na plataforma. Depois que esses documentos entram na plataforma, a plataforma é capaz de compreender esse documento e criar informações estruturadas a partir de documentos desestruturados, né, ou não estruturados. Então, o que acontece? Se eu tenho, por exemplo, um e-mail e eu tenho informação dentro desse e-mail que precisa ser tratado, né, um e-mail não tem padrão. A plataforma é capaz de compreender esse e-mail e estruturar essas informações tal qual um ser humano faria. Né? O ser humano ia ler aquele e-mail e entender, isso aqui é um e-mail para o contas a pagar, isso aqui é um e-mail para o jurídico, esse aqui é um e-mail do cliente Bruno que vai tá pedindo aqui um produto novo ao departamento de crédito, por exemplo. Então, a plataforma é capaz de entender esse e-mail, ou entender qualquer documento, seja ele estruturado ou não estruturado, e tirar as informações estruturadas. Depois, nós automaticamente conseguimos validar essas informações. Né? Então, se eu percebi que aquele e-mail, por exemplo, tem um cliente, um CPF de um cliente, ou tem o nome de uma pessoa, eu consigo validar essas informações para ver se o CPF, ou o nome da pessoa, o departamento ou o documento que foi estruturado pela plataforma, ele está dentro da estrutura da empresa, né, do compliance da empresa. Então, a plataforma consegue checar aquele CPF no banco de dados, validade do verificador, verificar se aquela pessoa existe no quadro de funcionário da empresa, ou seja, checar se a informação que foi compreendida automaticamente está válida para o processo de negócio. Depois que ela faz essa checagem, a plataforma é capaz de executar ações automáticas. Então, o que um ser humano faria com essa nota fiscal? Ele lançaria essa nota fiscal no SAP. Então, eu vou lançar essa nota fiscal automaticamente. Eu não vou ter a necessidade de uma pessoa fazer isso, porque o próprio robô pode tomar essa decisão. Se era um processo de RH, o que eu faria depois de eu receber os documentos de um candidato? Eu vou submeter ao gestor da vaga. Então, a plataforma pode submeter ao gestor da vaga de forma automática. Então, agir para a gente é justamente tomar a decisão no lugar do ser humano. E, obviamente, com base nessa ação, né, toda vez que algum ser humano disser que essa ação foi incorreta, a gente consegue aprimorar os nossos motores. Né? Então, a gente consegue melhorar o nosso motor de inteligência cognitiva e de mineração com base na correção que foi realizada pelo ser humano. Então, a solução está sempre evoluindo. E, no final, nós entregamos o dado. Né? Então, nós enviamos o dado para o sistema final. Então, se é um sistema de contas a pagar, eu vou lançar aquela nota fiscal no SAP. Se é um sistema de leads, né, de oportunidades, eu vou lançar aquele lead no CRM. Se é um sistema de distribuição jurídica, eu vou mandar aquele processo jurídico para o escritório que é especializado naquele tratamento. Então, a gente coleta o documento ou o conjunto de documentos no início do processo de negócio e finaliza isso enviando para o sistema final, para o repositório, para o Final Archive, ou eventualmente até destruindo o documento. Então, até muito sou questionado com relação a questões de LGPD. Né? O princípio básico da LGPD é que você retém o dado só enquanto você precisa. Então, na nossa plataforma, a gente coleta, processa o dado e depois que eu entrego ele para o sistema fim, eu destruo aquele dado. Aquele dado não fica armazenado na minha base de dados, nem no produto, nem em lugar nenhum. Tá? Então, a plataforma não armazena, não retém esses dados, o que é a premissa básica da LGPD. Então, se num determinado momento houver uma intrusão ali, o cara não vai conseguir pegar os dados que foram processados, porque eles foram simplesmente totalmente destruídos de dentro da plataforma. Então, existem várias tecnologias, como vocês puderam perceber, que são capazes de fazer esse tipo de automação, né? De executar e melhorar o teu tempo de resposta, otimizar
a atividade do teu funcionário, melhorar a experiência do teu cliente. Só que todas essas tecnologias estão disponíveis para documentos digitais. Então, a única forma de tu automatizar processo com documento físico é por mecatrônica, né? Você usar ali robôs físicos para automatizar, isso não existe, é inviável. Então, a ideia é que a gente digitalize o documento no início, né? Então, traz ali, né, ainda que seja um processo que dependa do documento físico, que a lei exige, que, enfim, que tenha assinatura lá, não importa. Digitaliza ele no primeiro, que esse seja seu primeiro grande passo, né? E a plataforma DocProstar, né, dividida em 3 vertentes, capturar, compreender e agir, a gente tem a capacidade de capturar o documento, não importa se ele é físico, se ele é eletrônico, está no e-mail, se é um documento que vai ser capturado por um SDK de captura mobile, que vai detectar o documento, tudo isso está disponível na plataforma, além dos portais web e API. Então, para a gente, eu acho que, né, esses 5 canais de entradas que a gente menciona, eles compreendem toda a necessidade que uma companhia pode ter. Então, se o documento vier físico, a gente consegue importar. Se o documento vier por e-mail, a gente consegue capturar. Se precisar ser capturado por dispositivo móvel, nós temos um SDK de captura. Se a pessoa vai precisar fazer um upload, nós temos um portal web. E se o documento já está dentro do meu sistema, eu quero mandar para dentro da plataforma, nós temos as APIs que permitem a integração com a nossa plataforma. E depois que a gente recebe esses documentos, a gente trata independente do formato. Então, se esse documento é uma imagem, a gente consegue converter essa imagem, a gente consegue tratar essa imagem. Se é um documento enfim, são documentos eletrônicos, Word, ou Excel, ou arquivo zip, a gente consegue receber e fazer as determinadas conversões. Se são containers, né, RAR, zip, e-mail, nós conseguimos abrir esse container e tirar o documento ali de dentro. E se, Bruno, eu não tenho um documento, o meu processo começa a partir de um formulário eletrônico que alguém preenche, ou de algum dado que eu recebo, não tem problema, a plataforma também tem capacidade de fazer isso. Então, é uma plataforma que vai importar e tratar as transações, os objetos, seja ele em documento físico, eletrônico, em qualquer formato, em qualquer padrão. E no fluxo, todos esses padrões, todos esses formatos podem estar no mesmo fluxo de processo. Então, eu posso ter um fluxo, né? Eu vou mostrar como é feito esse fluxo dentro da plataforma, um fluxo que vai receber documentos por e-mail, documento por mobile, documento via XML, documento importação de CSV, não importa. São múltiplos canais de entrada e, independente desses canais de entrada, todos esses seguem no mesmo fluxo. Então, imagina um processo de triagem, né? Onde você tem uma recepcionista recebendo esses documentos podem vir por e-mail, chegam lá e entregam fisicamente para a recepcionista, e essa recepcionista distribui. Seria similar a esse processo. Eu tenho múltiplos canais de entrada e todos eles convergem no mesmo fluxo de processo. Então, a plataforma permite isso e ela permite que você, inclusive, utilize todos esses canais no mesmo fluxo de processo. Depois que eu recebo, eu vou compreender. Então, compreender para a gente é classificar, extrair e validar. Então, primeira coisa que eu faço depois que eu recebo um documento é classificar. Qual é esse documento que eu estou processando? Eu vou mostrar mais à frente, mas a inteligência cognitiva tem condição de decidir se é uma nota fiscal, se é um processo jurídico, se esse processo jurídico é civil, trabalhista ou criminal, se é um documento de identificação. Então, classificar é analisar cada documento, entender qual é o tipo documental. Nós entendemos que essa é a primeira etapa que um ser humano faz. A gente recebe um documento, lê e tenta entender que documento é aquele. Uma vez que a gente entende que documento é esse, vem para o segundo passo, que é, se isso é uma nota fiscal, eu vou extrair o dado, que é o número da nota, a data de emissão, o valor total, eu vou checar esses dados para lançar essa nota no SAP. Se é um processo jurídico, eu vou ver se tem uma data de audiência, eu vou ver qual é o valor da causa, eu vou ver quem é a pessoa que está processando a minha empresa. Então, uma vez que eu sei qual é o documento que eu estou analisando, eu consigo minerar os dados que são relevantes para o processo de negócio. E com base nesses dados eu consigo validar. Peraí, essa pessoa que está processando a minha empresa, ela colocou um CNPJ da minha empresa? Então eu vou extrair lá o dado do CNPJ que está no processo jurídico, eu vou validar se é realmente um processo da minha empresa. Eu vou ver se aquela data de audiência realmente é uma data válida, se não é uma data que já passou. Então eu entendo qual é o documento, classificando, eu extraio as informações importantes para os processos de negócio e eu checo se essas informações estão corretas. Então, imagina que todas essas etapas podem ser feitas de forma automática. Você não precisa de um ser humano para isso.
Falando um pouquinho dessas atividades, né? A classificação, a solução, ela tem, a inteligência cognitiva, ela tem capacidade de entender qual é o documento que está sendo processado por dois caminhos. Ou por análise de layout, então ela vai entender o mapa de pixel e vai determinar, bom, para esse mapa de negros aqui, tem um logo, tem uma tabela, isso caracteriza uma conta de luz, isso caracteriza um cartão de CNPJ. Então, quando o layout é fixo, a plataforma identifica a singularidade basicamente analisando esse layout. No entanto, se eu tenho um layout que ele é variável, né, por exemplo, uma certidão de casamento, uma certidão de nascimento, que o layout do documento ele muda de acordo com a pessoa que está emitindo aquele documento, então a própria plataforma, a própria inteligência cognitiva busca singularidade no texto do documento. Então, é igualzinho o ser humano faz. A gente olha o documento, às vezes só batendo o olho, eu já sei que é uma DANF. Mas tem outros documentos que é um texto livre, eu preciso ler para saber que documento é aquele. Eu preciso ler uma certidão para saber se ela é de casamento ou de nascimento, ou de óbito. Então, a inteligência cognitiva imita o que o ser humano faria. Vai analisar tanto o layout quanto o conteúdo, identificar a singularidade de cada contexto e classificar automaticamente aquele tipo documental. Depois que eu classifico, obviamente eu preciso minerar os dados. Então, existem robôs de mineração de dados que são capazes de vasculhar o conteúdo textual e extrair só o que é relevante para o meu processo de negócio. Então, Bruno, mas ele extrai isso numa posição fixa? Porque se for, por exemplo, um processo jurídico, o dado vai mudar de posição. Não. A plataforma, ela de fato, é o que a gente chama de document understanding, ela vai ler o documento e vai entender qual é o dado que ela precisa extrair sem depender de uma posição física. Mas como ela faz isso, Bruno? Então, imagina que eu tenho, por exemplo, num documento, o CPF por exemplo, no processo jurídico. Eu tenho o CPF da pessoa que está processando a minha empresa. A primeira coisa que a plataforma vai identificar se eu estou querendo buscar o CPF daquela pessoa, a informação precisa estar próxima de alguma palavra-chave que indica o CPF. Depois que eu encontro essa palavra-chave, eu vou falar, se ele listou a palavra CPF, o valor ou está à direita ou abaixo daquela palavra-chave. Então, eu determino uma zona de busca daquela informação. E o CPF ele tem uma expressão regular. Então, eu aplico aquela expressão regular para tentar extrair aquela informação independente da posição. Então, obviamente, esse é um mecanismo de extração. Nós temos vários mecanismos de extração, mas esse tipo de entendimento que é realizado pelo bot de mineração de dados faz com que realmente o layout seja indiferente. A gente consegue extrair informação em qualquer documento, em qualquer estrutura. E, obviamente, a gente precisa apresentar esse resultado para alguém. Então, nas operações que dependem ainda de uma validação humana, ou quando a inteligência cognitiva tem alguma dúvida em relação a algum dado, nós conseguimos mostrar isso num portal de back-office, onde a pessoa tem muita produtividade na checagem, na validação dos dados. Então, imagina, por exemplo, se eu estou num processo de contas de consumo, analisando as informações para efetuar o pagamento, né? A própria plataforma ela consegue extrair as informações e conforme a pessoa que está validando clica no campo, automaticamente a gente destaca de onde a informação foi extraída. Então, a gente mostra de forma muito produtiva para o operador de back-office de onde a informação foi extraída naquele documento, independente do documento, independente da estrutura. Então, a gente, além de padronizar o processo, nós mostramos para o operador, né, aquela questão de transparência, de onde o dado foi extraído. Bruno, mas é necessário sempre ter uma validação humana? Não. Hoje nós temos processos totalmente digitais que não têm intervenção humana. Onde isso é possível? Nos processos onde o nível de assertividade da solução chegou tão alto que o ser humano confia no resultado da inteligência cognitiva e não valida mais os documentos. A gente pula a etapa manual. Aqui um outro processo, a gente tem aqui documentos de identificação e um comprovante de endereço, que também pode ser automatizado pela plataforma. Por último, agir, né? Então, agir para a gente é tomar a decisão no local da pessoa, né? Como se fosse a pessoa. Então, a gente toma a decisão, aprende com aquela decisão e entrega o dado, né? E faz o delivery do dado. Bruno, mas como que a plataforma é capaz de aprender, né? Imagina que a plataforma extraiu um dado em um documento, o ser humano corrigiu aquele dado, ou a plataforma classificou um documento como conta de luz e era uma conta de água, né? O ser humano corrigiu essa conta de água. Como que a plataforma é capaz de aprender?
ela vai varrer os documentos, ela vai ter um fluxo que, uma vez que ela passa pela etapa de classificação e de extração de dados, ela usa uma base de conhecimento para fazer essa extração. Quando na validação um ser humano corrige através do back-office, a plataforma retroalimenta essa base de conhecimento. Então, no próximo documento que vai avançar pela solução, essa base de conhecimento vai estar atualizada e a decisão do ser humano passa a ser considerada como uma possibilidade, tanto na classificação como na extração. Então, a retroalimentação vem a partir da validação de um ser humano, a gente entende que houve uma alteração e retroalimenta a base de conhecimento. Então, só para tornar isso um pouco mais prático, né, e mais visível, imagina que eu tenho um processo em produção, que eu tenho que fazer a classificação entre um processo de financiamento de veículos, por exemplo, eu tenho o documento de identificação, eu tenho o CRLV, né, o documento do veículo, e eu tenho a nota fiscal de compra, um exemplo. Né? Então, imagina que esses documentos vão passando no meu dia a dia operacional. Ó, validou. Toda vez que existe alguma alteração por parte do operador, a solução passa pela atividade de autoaprendizagem. Quando não existe, ela avança direto no fluxo. Então, a plataforma vai percebendo isso. E o serviço de autoaprendizagem vai incrementando a base de conhecimento e checando a acuracidade e confrontando essa acuracidade com relação à acuracidade de estar em produção. Então, imagina que no segundo dia de produção, a acuracidade da versão que está em produção está em 25%. E já com retreinamento, a acuracidade da nova versão em revisão está com 50%. Quando eu vou avançando isso, com o tempo, a partir do terceiro dia, você já tem 75% de melhora. O que vai acontecer é que, com alguns parâmetros, né, a própria solução vai tomar a decisão de, depois do quarto dia, onde a versão de revisão tem mais assertividade do que a versão de produção, a própria solução vai automaticamente publicar a versão que está em revisão para a produção e vai criar uma nova versão de revisão. Então, com isso, você consegue ter em real time, né, a solução aprendendo e publicando novas versões de tratamento de documento, sem que uma pessoa tenha que ficar fazendo isso, sem que uma pessoa tenha que ficar analisando. Então, basta a tua operação estar rodando e a solução vai retroalimentando a base de conhecimento. Então, é um conceito bem interessante com relação a isso. Bruno, mas tudo bem, mas isso deve ser uma ferramenta muito complexa, isso deve ser muito difícil criar esses tipos de fluxo. Não. Né? Hoje em dia, esse tipo de plataforma, né, pelo menos as plataformas que são de alto padrão, eles têm o conceito de low code ou de no code. Né? A ideia é que você não precise escrever linha de código. Né? Até tem uma frase do Gartner, né, que fala que cerca de 75% das empresas vão usar desenvolvimento low code até 2024. Né? Então, realmente, a ideia é que cada vez menos sejam necessários desenvolvedores para criar esse tipo de processo automatizado. São, de fato, analistas de negócio que vão preencher e vão criar os fluxos, preencher os parâmetros, sem nenhuma linha de código. Então, esse é o conceito principal da plataforma, é você conseguir criar processos automatizados sem ter que escrever scripts de programação, sem ter que ter uma pessoa escrevendo isso. Né? Então, o primeiro processo que eu vou mostrar é como a gente criaria um processo, né, um fluxo de processo dentro da nossa plataforma. Então, vou apresentar aqui um vídeo demonstrando a criação de um processo de triagem, por exemplo. Ó, é um processo de triagem de e-mail, eu vou preencher alguns parâmetros, e-mail de, para, assunto, e eu vou adicionando as atividades. Ó, eu tenho uma atividade de importação de e-mail, que eu preciso preencher os parâmetros dessa atividade, sem necessidade de script. Depois eu vou extrair os anexos, eu vou dizer lá que eu quero extrair só PDF. Depois eu vou converter esse PDF, vou extrair os dados, classificar esse documento automaticamente, né? Então, vou classificar aqui, plugar com o projeto de classificação, e depois eu vou distribuir isso para a área de recursos humanos, para a área de jurídico e para a área de contas a pagar. Então, é um processo que ele vai ser automatizado. Olha lá. Toda vez que for um documento do jurídico, ele segue para o jurídico. Toda vez que a classificação disser que é um documento, uma nota fiscal, vai para contas a pagar. E, ao final, a gente finaliza o fluxo. Então, é um processo de triagem que foi totalmente criado sem a codificação. E eu vou mostrar esse processo rodando um pouco mais à frente. Então, você fez o drag and drop das atividades, você preencheu alguns parâmetros e você publicou aquele fluxo em produção. E uma vez que você publica esse fluxo em produção, olha o interessante de você ter um processo modelado.
você consegue ver em tempo real as transações que estão avançando por esse fluxo. Então, por exemplo, aqui, ó, vou pegar um fluxo já de produção mais complexo, a gente consegue acompanhar as transações navegando. Imagina os documentos que estão entrando, em qual etapa do fluxo de processo esse documento está. Então, visualmente, você consegue identificar gargalos, você consegue ver aonde você precisa colocar mais braço de processamento, aonde você consegue precisa colocar mais pessoas, porque, enfim, é um fluxo de exceção, e você consegue acompanhar isso em tempo real. Isso é impossível ser feito quando um processo é físico, quando você depende que uma pessoa leve um documento físico a uma recepção, a recepcionista pega esse documento físico, leve até o contas a pagar, a menina do contas a pagar leia esse documento, lance no SAP para depois efetuar o pagamento. Então, aqui você tem uma visão clara e objetiva, inclusive para o C-Level, para mostrar cada processo de negócio que está dentro da tua empresa e como as transações estão avançando dentro do teu processo de negócio, como está a produtividade do teu departamento, como está a sazonalidade dentro do teu departamento. Então, são as vantagens. Você cria um processo simples, né? Você, de alguma forma, cria esse processo só fazendo o drag and drop e preenchendo parâmetros, e ainda ganha o benefício de poder ver isso acontecendo em tempo real, ver as transações passando em tempo real. Tá? Agora, demonstrando alguns casos que foram totalmente automatizados e eles acabaram eliminando aí, né, a necessidade de papel. Eu vou passar por um que eu gosto bastante, que é a abertura de contas, né? Que a gente tem um cliente indo, por exemplo, abrir uma conta num banco, e onde você tem um processo bem ruim, que a pessoa precisa receber o cliente na agência, receber os documentos, capturar esses documentos. Aí, no geral, né, isso demora aí em torno de um dia até ele finalizar esse processo de captura. As agências geralmente deixam para capturar no final do dia. Depois isso vai para um back-office, né? O back-office demora 2 ou 3 dias para analisar as informações e gerar o contrato, para enviar para análise do banco, e o banco demora mais um dia para receber esse dossiê completo com os documentos e o contrato, e analisar as informações para depois abrir a conta. Então, é um processo que depende de muita interação física, depende de tempo, né? Porque, enfim, cada setor tem sua análise, e é um processo que pode ser totalmente automatizado. Como? Né? Primeiro, o cliente ele pode baixar o aplicativo e capturar os documentos. Então, o próprio cliente pode baixar esse aplicativo e já capturar o documento sem sair de casa. Esses documentos que são capturados, eles podem automaticamente serem recebidos por uma plataforma. Né? Então, a plataforma recebe esses documentos. A plataforma analisa as informações. Se tiver tudo correto, a plataforma gera o contrato e envia esse contrato para o banco. O banco, aí sim, recebe o dossiê, analisa e abre a conta. Né? Então, em questão de minutos, né, ou no mesmo dia que o cliente capturou esse documento, o cliente já tem a capacidade de abrir essa conta. Então, é um processo que ele pode ser totalmente automatizado, sem intervenção humana, e eu vou mostrar isso. Então, o que a gente vai ver nessa demonstração? Primeiro, a captura mobile. Então, hoje existem aplicativos que permitem a captura de documentos e não de fotos com documentos. Vamos ver a etapa de classificação, detectando que se o documento que a pessoa classificou realmente é o documento, capturou realmente é o documento que é esperado. Vamos incluir outras atividades, como a comparação de face, né? Ver se a pessoa que está capturando aqueles documentos é a pessoa que figura no documento de identificação. Vamos extrair as informações, formalizar automaticamente e enviar o dossiê completo para o banco. Então, é um exemplo de processo fim a fim, totalmente automatizado pelo fluxo da plataforma DocProStar. Então, olhando aqui esse processo de abertura de contas, imagina que eu tenho um aplicativo onde o cliente vai baixar, ou a pessoa que quer abrir a conta vai preencher algum dado, e ele vai falar, olha, capture seu documento de identificação. E aí ele tem a capacidade de detectar o documento e capturar automaticamente esse documento. Então, a própria plataforma captura e detecta esse documento para eliminar o que não faz parte daquele documento da imagem. Depois, nós temos o comprovante de residência. Então, ele vai capturar o comprovante de residência, que é uma exigência para o processo de abertura de conta. A plataforma também detecta. E, por último, a selfie. Né? Ele vai capturar a selfie para poder comparar se a pessoa que está capturando esses documentos é a mesma pessoa que está no documento de identificação. E aí o cliente vai enviar esse documento para o processamento. Esse documento ele vai cair num fluxo dentro da plataforma da DocProStar. Então, observa que esse fluxo ele é um fluxo que vê as transações, como eu mencionei, em tempo real.
e a plataforma vai analisar tanto a classificação como a extração de dados e, por último, a comparação da selfie. Se tudo estiver ok, a própria plataforma vai gerar o contrato e vai enviar para assinatura do cliente no próprio dispositivo. Então, observa que o cliente ele continua esperando esse processo. Quando ele recebe o contrato, ele tem lá a opção de ler os dados que foram preenchidos a partir da extração das informações dos documentos dele, ele pode incluir uma assinatura e salvar isso. Quando ele salva essa informação, a gente recebe essa transação e envia para o back-office, né? Então, caso seja necessário, obviamente não é obrigatório, o back-office pode analisar ainda todos os dados que foram formalizados automaticamente pela plataforma. Então, a gente tem lá os dados, olha, observa que foi realmente uma CNH capturada e não uma foto que tem uma CNH, os dados de onde eles foram extraídos, né, conforme o operador de back-office clica no campo, a gente demonstra de onde ele extraiu. Para o documento de comprovante de endereço, também já está tipificado, comprovante de endereço, e a gente sabe que tem outros dados que são importantes nesse caso, então são esses outros dados que são utilizados para checagem. Nós temos a selfie e o nível de similaridade da selfie, então aqui 99% de similaridade dessa selfie com o documento de CNH, e por último, o contrato assinado com todas as documentações, com todos os campos do cliente. Então, a gente tem o dossiê completo desse cliente. O operador de back-office, nesse caso, não precisa fazer nada, por isso que eu disse que ele é opcional, né? Não precisa existir em todo o processo de negócio. E agora a gente vai submeter essa informação para o banco, né? Nesse caso aqui, a gente está submetendo... Antes, nós enviamos uma notificação via push notification para o cliente, falando, olha, sua formalização foi ok, a sua conta vai ser aberta, aguarde que você vai receber seus dados. E o banco, ele vai receber a informação do dossiê completo. Nesse caso aqui, a gente está simulando que a gente entrega para o banco o XML com todos os dados que foram extraídos e processados. Então, a gente tem aí todas as informações do cliente. Nós temos os documentos separados e tipificados. Então, ele consegue ver, por exemplo, a CNH dele. E nós temos o protocolo de formalização. Então, é um protocolo que diz em qual documento o campo foi... em qual dispositivo o documento foi assinado, qual a posição geográfica no momento da assinatura, quais são os dados do cliente. Então, nós temos aí um protocolo com todas as informações únicas desse cliente e, obviamente, temos também o contrato assinado. Né? Então, nós entregamos o dossiê completo para que o banco possa efetuar a abertura da conta. Né? Só simulando o caso de exceção, vou avançar rapidamente aqui, a gente tem a captura do documento igual, mas imagina que no momento da selfie, eu não sou a pessoa dona desses documentos, eu, enfim, consegui esses documentos de outra forma, e eu vou tapar o meu rosto para não me incriminar. Né? Então, a transação vai entrar no processo da mesma forma, só que, quando ela passa pela comparação de faces, ela vai ver que existe um erro e, automaticamente, a plataforma notifica o aplicativo dizendo, olha, essa conta não vai ser aberta porque existem divergências, ele precisa enviar os documentos novamente. Então, o fluxo de exceção ele é tratado e triado diretamente pela plataforma. Então, é mais uma forma da gente automatizar um processo que hoje ainda é tratado muito como físico, né? Obviamente, já tem alguns bancos pensando nisso, mas ainda tem muito processo que é físico nesse sentido. Outro processo que a gente pode triar, e aí é o processo que eu mostrei, né, a criação do fluxo, agora vocês vão ver ele em execução. Então, imagina que você tem uma recepção na empresa que recebe uma enxurrada de documentos ao mesmo tempo, seja documentos que vêm via e-mail, via físico, eletrônico, pessoas que chegam na empresa, né? E esses documentos, né, toda essa informação chegando na empresa ocasiona perda de controle, né? Você não consegue tratar isso muito rápido, porque você depende de pessoas para fazer a triagem dessas informações inteiras, pessoas para distribuir essas informações dentro da companhia, e o que a gente propõe é que vocês coloquem realmente uma tecnologia para fazer isso. Então, imagina que a plataforma começa a realizar a triagem automática desses documentos. Todo documento que entrar, ele vai passar pela plataforma. E a partir do momento que ele passa pela plataforma, você tem a distribuição automática desses documentos. Então, agora, só simulando aquele processo que a gente construiu ali, né, de triagem de documentos, imagina que eu tenho aqui aquele processo publicado, então vou receber e-mails, vou analisar os anexos, e com base na análise dos anexos, eu vou distribuir entre jurídico, contas a pagar e recursos humanos. Então, vou simular aqui uma pessoa enviando e-mails com nota fiscal, e-mail com intimação, e e-mail com um atestado, por exemplo, para o RH. Então, vou anexar lá, né, a intimação, anexar o atestado e anexar a nota fiscal. Né? Então, simulando pessoas diferentes enviando documentos diferentes para a mesma caixa de e-mail da companhia.
Aqui a gente tem agora aqui a nota fiscal. E uma vez que a gente envia isso, o que vai acontecer é que a própria caixa da companhia vai receber todos esses e-mails. Então, lá a gente tem 3 novos e-mails com atestado, intimação e a nota fiscal. E a plataforma, naquele fluxo que a gente criou só fazendo drag and drop, vai receber, analisar esses documentos e distribuir. Olha, isso é do jurídico, esse é do recursos humanos e esse documento é do contas a pagar, que é uma nota fiscal. Então, ela analisou os anexos e distribuiu isso para os setores. E como o setor vê isso? Né? Então, por exemplo, eu vou abrir o jurídico, ele vai ter acesso ao corpo do e-mail e o anexo, além de todas as informações que vieram no e-mail. Então, a gente tem lá o corpo do e-mail e as informações do anexo. No caso do recursos humanos, a gente tem as mesmas informações, o anexo com o atestado e o corpo do e-mail. E, por último, no contas a pagar, nós temos a nota fiscal e o corpo do e-mail. Então, toda a triagem aconteceu de forma automática pela plataforma, tá? Num processo que a gente construiu somente executando drag and drop. Por último aqui, por último não, né? Temos mais 2 ainda, mas processos de notas fiscais de serviço, né? Imagina que você tem fornecedores enviando e-mail para sua empresa com uma nota fiscal de serviço para pagamento, né? E aí você tem um processo de lançamento, você tem pessoas que todo dia acessam o e-mail, baixam a nota fiscal, analisam as informações, validam o pedido e cadastram no RP. Um exemplo, né? O que acontece se, por exemplo, a tua empresa cresce exponencialmente e você passa a ter 4 vezes mais fornecedores enviando e-mail para a sua empresa, né? Então, essa tua operação que acontecia em 10 minutos, ela, para se manter em 10 minutos, você precisa aumentar muito a quantidade de operadores para fazer o mesmo processo. Quando você automatiza isso com uma solução, né, com uma plataforma fazendo esse tipo de coisa para você, triando esses e-mails e extraindo os dados automaticamente, nós temos um outro fluxo que vai baixar os e-mails automaticamente, né? Então, vou simular aqui o mesmo envio do e-mail com a nota fiscal para pagamento. A plataforma vai baixar esse e-mail e vai entrar com esse e-mail no fluxo. Então, imagina que a gente tem um fluxo de pagamento, ela vai importar esse e-mail, vai extrair os dados da nota fiscal. Caso tenha alguma dúvida, vai submeter a uma pessoa só para checar essas dúvidas. Então, ela vai olhar lá dentro do portal de back-office todos os dados que vieram dessa nota fiscal. Então, imagina que a própria plataforma já traz para ela preenchido o número da nota, a data de emissão, o CNPJ, conforme a pessoa vai clicando nos dados, né? Automaticamente a gente vai demonstrando de onde o dado foi extraído, que traz bastante produtividade para ele. Mostra em amarelo quais são os campos que estão em dúvidas, né? Então, olha, a base de cálculo está 0, não sei se deveria ser 0, então a pessoa pode checar essas informações que existem em dúvida. E caso exista necessidade, ela ainda pode clicar na informação e o dado é copiado para o campo, né? Então, todo o conteúdo textual está por trás desse documento e toda a transação ela acaba sendo validada de forma muito mais rápida. Você não perde mais 10 minutos validando uma nota. Você perde alguns segundos validando essa nota. E depois, a própria plataforma se encarrega em lançar, né? Então, aqui a gente está demonstrando o SAP, mas a própria plataforma se encarregaria em lançar. Então, um fluxo também automatizado pela plataforma e sem a dependência de papel. Um último fluxo, agora sim, né? Imagina um fluxo de contratação de funcionários, onde um candidato ele identifica a vaga, ele vai até a empresa, entrega as documentações, a recepção analisa ali, faz uma triagem, né? Preenche uma ficha cadastral, envia o dossiê para o departamento, e alguém no departamento analisa e notifica o candidato sobre a contratação ou não, né? Todo esse fluxo ele pode ser reduzido se o candidato, por exemplo, enviar os documentos por e-mail ou através de um portal ele realizar o upload desses documentos. Uma vez que esses documentos entram, a plataforma fazer a triagem e gerar a ficha cadastral e, por último, entregar para o departamento já os dados formalizados, né? Então, é mais um processo que pode ser automatizado. Então, só simulando isso dentro da plataforma, nós temos aqui um fluxo onde o candidato ele pode acessar um portal de candidatos, por exemplo. Esse portal está conectado a um fluxo, obviamente, né, um fluxo de processo que vai fazer a formalização e vai entregar para o departamento por e-mail, por exemplo, né, ou vai entregar para o candidato o resultado da análise do departamento. Então, imagina que o candidato aqui ele vai capturar os 2 documentos são obrigatórios, poderia ser mais, né, poderia ser, por exemplo, um atestado de escolaridade. Ele vai preencher alguns dados de cadastro, então ele vai preencher lá o e-mail dele, o nome dele e o CPF, por exemplo, e vai solicitar a candidatura nessa vaga, né, que ele gostaria de participar. Quando ele envia esses documentos, esse documento
passam pela plataforma, que vai classificar se os documentos obrigatórios estão presentes, vai validar as informações de CEP, criar a ficha e já vai notificar automaticamente o candidato. Ou seja, em fração de segundos, o candidato já recebe um e-mail falando, olha, seu processo foi recebido, essa era a pessoa que recebeu, foi formalizado, nós encontramos um CNH, nós encontramos a pessoa que existe no CNH é você, o CPF é seu, a data de emissão é sua, o comprovante de endereço está presente, o CEP bate, e ainda anexa, né, os documentos que foram recebidos. Né? Então, ali a gente tem a CNH que foi recebida, já com dado que foi extraído, o comprovante de endereço e a ficha cadastral com todos os dados preenchidos. Então, em alguns segundos, o candidato recebe uma resposta falando que a candidatura dele foi aceita. E a gente consegue, obviamente, mandar esses documentos já formalizados para o departamento. Então, todos os processos, bem dizer, podem ser automatizados. Agora, chegando um pouco ao fim da apresentação, né, alguns casos de sucesso com resultados de fato objetivos. Né? Então, o processo de crédito imobiliário, a gente reduziu de 40 para 12 operadores, com mais de 75 campos sendo extraídos no total, mais de 80 regras de validação. Processos de abertura de conta, com mais de 4.500 transações diárias, nós reduzimos de 75 para 25 operadores. Nós temos 50 vezes mais dados extraídos, porque a gente tem, esses 25 operadores estão validando só a exceção. Temos mais de 70% de automação na primeira fase. Temos processos de cartão de crédito com mais de 5.000 concessões diárias, zero intervenção humana, ou seja, esse processo é totalmente digital, não tem intervenção humana. Nós temos cerca de 22 segundos antes da formalização, então é o tempo médio que a gente demora para responder, e nós temos 99,99% de automação. Né? 100% eu nunca gosto de falar, é muito imprudente, mas nesse caso a gente tem zero intervenção humana. Então, com uma plataforma dessa, você tem integração ágil, você reduz mão de obra, reduz risco, aumenta a velocidade de processamento e obtém muito mais informação só porque você está trabalhando com um documento digital e uma plataforma de automação. Bom, finalizando, a mensagem que eu gosto sempre de deixar nos eventos de papers eu sei que é difícil você eliminar, de fato, o papel, né? Mas se você não consegue eliminar, pelo menos tenta reduzir, né? Então, você consegue realmente economizar muito dinheiro só reduzindo o papel que não é necessário. Então, os processos que não tem jeito, mas captura antes, mesmo o processo ainda depende do papel, captura antes e tenta eliminar todos os outros pontos que não são possíveis. E para isso tudo dar certo, você precisa de uma plataforma realmente com muitas flexibilidade, escalável, trabalhar com pessoas que têm know-how, né? A TCG trabalha com isso há 20 anos, então hoje a gente diz que a gente sabe o que a gente tem que entregar, a gente sabe o que precisa fazer, e você tem a capacidade, obviamente, de ampliar a plataforma, né? Essa plataforma ela não substitui uma plataforma de TI, ela se integra à plataforma de TI, então é sempre possível você integrar uma solução dessa ao teu processo que já existe. Desculpa aí, passei um pouquinho, mas tem 2 minutos aí para dúvidas, talvez um pouquinho. Bruno, nós estamos bem em cima do laço, 1 minuto aí, nós temos que abrir outra sala, mas mais uma vez só tenho que agradecer a você pela tua palestra, né, pelo teu conhecimento aí, contar sempre com você aí nos nossos eventos. Obrigado mais uma vez e vamos correndo lá, porque o outro palestrante já está na ponta da agulha ali, esperando para entrar. Bruno, obrigado mais uma vez, grande abraço. E até uma próxima oportunidade. Qualquer dúvida que o pessoal tenha, é um prazer receber vocês no meu LinkedIn. Pode mandar lá me contactar, que vai ser um prazer ajudar. Um abraço. Já tem e aí você já responde para a Daniele Nascimento se a plataforma trabalha com a área da educação, faculdade, por exemplo. Sim. A gente tem projetos, inclusive, que ajuda na captação de universitários, né, que querem se inscrever na faculdade. A gente consegue fazer todo o processo de triagem, analisar, por exemplo, né, um dos quesitos para entrar na faculdade é ter o 2º grau, ver se ele tem o diploma do 2º grau, analisar histórico escolar. A gente consegue fazer isso de forma automática para que o dossiê do universitário chegue, do aluno chegue completo e formalizado para o setor de aquisição, o setor de recebimento. Legal. Obrigado, Bruno. Até a próxima e vamos em frente. Vamos mudando de sala rapidinho aqui. Abraço, Prado. Se cuidem. Tchau. Vamos, todos nós, né? Todos nós. Vamos lá, vamos para outra.